Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua... Não somente esse menino queria nascer, mas a mãe foi cheia do Espírito Santo, o pai foi cheio do Espírito Santo. E eu pergunto, você crê? Você e a sua família serão cheios do Espírito Santo? Você crê nisso? Então eu vou ler mais uma vez o versículo de número 14 e você repete após mim. Vamos lá. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Diga: eu e a minha casa seremos cheios do Espírito Santo. Você crê que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, desocupe as suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que seja Deus. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, viemos por tua causa, meu Deus. Viemos para te adorar, para glorificar, para bendizer o teu nome, para aprender do Senhor, para te adorar. Que eu diminua o Senhor, cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Zacarias, ele era da família sacerdotal, ou seja, ele era descendente de Arão, e ele casou com Isabel, que também era descendente de Arão. Então, ambos são de família sacerdotal. Eles são um casal, né, já idoso, já são idosos, já são velhos, e é um casal que é temente a Deus, é fiel ao Senhor. Nos diz aqui o versículo 6, que eles viviam uma vida de justiça diante de Deus. O texto nos diz aqui que eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Ou seja, eles não eram só ouvintes a respeito da palavra, eles eram praticantes da palavra, eles eram tementes, eles eram fiéis. E durante toda aquela vida, eles oram e oram e oram para que eles tivessem filhos. E o versículo 7 diz que a Isabel era estéril. Amados, na Bíblia nós encontramos vários exemplos de gente que orou uma vez e Deus já fez, Deus já operou, já concedeu um milagre, fogo caiu do céu, enfim. Mas encontramos outros exemplos de gente que teve que orar e orar bastante, perseverar em oração, perseverar e não desistir. Eles moram nas montanhas da Judéia e, como ele é sacerdote, havia um rodízio do serviço sacerdotal para que todos pudessem servir e exercer o sacerdócio. E chega a vez dele. Ele entra então no lugar santo, no templo, para oferecer incenso ao Senhor, e dali a pouco ele vê algo que chama a atenção dele. Dali a pouco ele vê um anjo. Ele olha para a direita, está lá um anjo reluzente, o mensageiro de Deus, o Gabriel. E o Gabriel, quando ele vê o Gabriel, ele se assusta, e ele está sozinho, porque desde que Deus fulminou os filhos de Arão, depois você lê lá Levítico capítulo 11, Deus estabelece Arão como o primeiro sumo sacerdote, e Deus estabelece um procedimento, Deus estabelece uma liturgia que deveria ser exercida por Arão e seus filhos. Dentre elas, lá no lugar santo, deveria ser aceso o incenso, as lâmpadas, mas o fogo que era para usar lá dentro, era o fogo que deveria ser tirado do altar do holocausto.
Aquele fogo do altar do holocausto, ele não poderia apagar, ele tinha que ser mantido aceso o tempo todo. O sacerdote tem a responsabilidade todos os dias. Tira a cinza, coloca lenha nova. Todos os dias tinha que ser apresentado sacrifício. Esse fogo do altar do holocausto que ficava lá fora era o que tinha que ser usado dentro para acender o altar do incenso, as lâmpadas da menorá e aí do candelabro. E 2 filhos de Arão, os mais velhos, o Nadab e o Abiú, eles entram lá, em primeiro lugar, bêbados, tinham enchido o caneco e levando fogo que não era de lá. Por falta de temor, de reverência, Deus fulmina os 2. Para que houvesse um temor geral e compreendesse que as coisas de Deus não é brincadeira. E dali em diante, os sacerdotes compreenderam, e o próprio Deus vai dizer a Moisés, e Moisés disse a Arão, que não era para beber bebida forte, não era para levar fogo estranho. Muito bem. O Zacarias está sozinho lá então. Ficavam os demais todos do lado de fora aguardando. Entrava, servia, porque o temor era, se ele fez alguma coisa errada, se ele tiver em pecado, que morra ele lá dentro. Ninguém ia entrar lá. Ficavam do lado de fora. Então o Zacarias está lá, daqui a pouco ele vê o anjo. E aí ele se assusta. E o anjo diz, calma Zacarias, não tenha medo não. E o anjo vai dizer, a tua oração foi ouvida. Ô querido, Deus me mandou aqui, o pastor é o anjo da igreja para dizer que ele está ouvindo a tua oração e a resposta está chegando. Creia, ele tem ouvido, você tem orado e tem clamado e tem chorado de madrugada e tem buscado, ele tem ouvido a tua oração. Diga para a pessoa que está do lado, Deus não atrasa não, viu? Deus capricha na bênção, Deus capricha. Então, anos e anos ali o Zacarias orando, até que o anjo chega e diz, olha, tua oração foi ouvida, a tua mulher vai conceber, ela vai dar à luz um filho, vai ser um menino, e você vai colocar nele o nome de João. Só que o caprichar de Deus é tremendo. Deus vai dizer, através do anjo, você vai ter prazer nesse menino, você vai ter alegria com esse menino, ele vai ser grande diante de Deus, ele vai ser consagrado desde o ventre. Ele não vai beber bebida forte, ele não vai beber vinho, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Que palavra tremenda, não? Que palavra tremenda. Então, o anjo anuncia tudo isso a respeito daquele menino que ainda iria nascer. O anjo já anuncia, e de fato isso vai acontecer, não é? De fato, quando o menino vai ser gerado no ventre da Isabel, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai se tornar, sem sombra de dúvida, um grande homem de Deus, ele vai ter uma honra inigualável, que nenhum outro teve. Ele vai ter uma honra que o Moisés não teve, que o Elias não teve, que o Samuel não teve. Ele prepara o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. É ele que vai batizar o Senhor Jesus. Ele mesmo vai dizer, eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dele. E Jesus vai para ele ser batizado por João. João diz, eu preciso ser batizado por ti, vem-te tu a mim. Ele diz, deixa, nos convém cumprir com toda a justiça de Deus. João, então, vai preparar o caminho. João, então, é aquele que vai dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. João vai preparar um caminho, um povo de coração disposto para o Senhor. Então, não há sombra de dúvidas, João vai ser cheio do Espírito Santo. O próprio Senhor dá testemunho dele, dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos os profetas. A partir de agora, o menor no reino é maior do que ele, mas ele vai ter uma honra incomparável. Mas note que não é só o menino, não é? Deus vai fazer mais. Mas tem um detalhe aqui interessante. O anjo anuncia o ministério do menino, aquilo que o menino iria fazer, mas o Zacarias, quando ele ouve aquilo tudo, ele fica embasbacado, ele vai dizer, mas como vai ser isso? Se eu sou velho, se a minha mulher é velha, que sinal eu vou ter que isso vai acontecer? Como é que pode? Um sacerdote, um homem de Deus, um homem justo, um homem que tem uma reputação ilibada, que ninguém tem isso para dizer dele, um homem que tem bom testemunho. Queridos, a palavra diz que ele vivia irrepreensivelmente, ou seja, ninguém tinha isso para falar dele, ele tinha um bom testemunho. Como é que ele ora, na hora da resposta, ele não acredita, ele pede um sinal. E quando nós analisamos na Bíblia, só pede sinal quem não conhece a Deus, quem não tem relacionamento com Deus. E muitas vezes, muita gente na igreja se vê como Zacarias, ora
clama, é fiel, é temente, só não conhece Deus ainda. Ô querido, Deus quer que você o conheça, Deus quer que você tenha comunhão, intimidade com Ele. Quando vemos do Antigo ao Novo Testamento, pede sinal quem não conhece a Deus. Inclusive Paulo, para deixar muito claro isso, ele diz, depois você lê, 1 Coríntios 14, tá de fora, quem está de fora e não conhece a palavra, vai pedir um sinal. Para quem já conhece a palavra, só basta a palavra. Quem já conhece a Deus, acabou, não precisa de sinal. No tempo de Jesus pediu um sinal, Que sinal, que sinal? Aí o anjo falou, você quer um sinal? Então você vai ter um sinal então. Você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo, porque você não creu naquilo que eu estou te falando. Você vai ficar mudo até isso se cumprir. Você vai ficar mudo. Muito bem, ele demora lá, ele demora a sair, e lá fora todo mundo, o que é que está acontecendo? Será que ele está vivo? Será que ele está morto? O que será que houve? Será que ele teve uma visão? Será que o anjo apareceu? O que será que houve? Dali a pouco sai ele, mudo, fazendo mímica. E aí a turma começa a pensar, ele deve ter visto alguma coisa, ele deve ter visto um anjo, não sei, alguma coisa aconteceu. E aí terminam os dias lá do sacerdócio em Jerusalém, ele volta. Imagine receber uma palavra dessa, uma revelação tremenda a respeito da sua descendência. Imagine pedir um sinal e ver o sinal acontecer, ficar mudo e não poder falar nada para Isabel. Imagine. Ele volta então para casa, Ele volta para a casa dele, e o único que foi gerado de maneira sobrenatural foi Jesus, Concebido pela virtude do Espírito. Os demais foi de maneira tradicional. Ele exerceu a fé como Abraão, e aí a Isabel concebe. A Isabel, então, engravida. E ela fica ali, a princípio, quieta na dela. O texto diz que durante 5 meses ela não fala para ninguém. Porque imagine a surpresa, uma senhora idosa de 80 e poucos anos, grávida. Como é que pode um negócio desse? É milagre de Deus, ela fica ali na dela. Ela mesma vai dizer, Deus tirou a minha vergonha, Deus tirou o meu opróbrio. Você sabe que na cultura judaica, uma mulher estéril era sinal, era símbolo de maldição. Mas ela era temente, era fiel, ela engravida. Muito bem, a barriga vai crescendo, dali a pouco ela vai receber uma visita. Ela recebe uma visita de uma parente dela, uma moça, uma jovem chamada Maria, que concebeu do Espírito Santo. Quando a Maria chega até a Isabel, vá comigo, eu quero ler com você o que está escrito aqui no versículo de número 39, vá aqui comigo, eu estou no capítulo 1 de Lucas, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, e ela foi lá porque o anjo falou para ir, O mesmo anjo, que é o Gabriel, foi lá, falou com ela, falou para ela visitar Isabel nas montanhas, ela foi. Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, o João Batista. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Note que o negócio está incendiando essa casa. Começou com a criança, Quando a criança foi gerada, ela concebeu a criança e seria cheia do Espírito Santo desde o ventre. Isso não é novidade, se você ler o texto de Jeremias, Deus diz isso também. Se você ler Isaías 45, Deus diz isso também, criança cheia do Espírito desde o ventre. Mas quando chega aqui a Maria, a criança pula. Quem aqui é mãe já sentiu o filho mexer bastante na barriga, Pois é, eu acompanhei a gravidez dos meus 3 filhos e mexia que era uma beleza, Ela dá um pulo. A Isabel foi cheia do Espírito Santo. Note que o Espírito Santo está entrando nessa casa. O Espírito Santo está entrando nessa família. E diga para a pessoa que está do lado, o Espírito Santo quer entrar na tua casa também. O Espírito Santo quer entrar na tua família também. Ô pastor, mas você não sabe as peças que eu tenho na minha casa. Pode ser difícil para você, mas para Jesus não é não. E se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai entrar na vida desse marido, vai entrar na vida dessa esposa, vai entrar na vida desse filho, vai operar nessa casa. O versículo 43, vai dizer que a Isabel diz assim, de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel é a primeira mulher a reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador.
No ventre. Por que ela teve essa revelação? De onde ela tirou? Porque quem tem o Espírito Santo tem revelação. Quem tem o Espírito Santo, ele ensina, ele guia, ele orienta, ele revela. Versículo 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então ela é a primeira a reconhecer o Senhor como Salvador. Ela é a primeira, não é? A primeira mulher, ela vai ser cheia do Espírito Santo. Note que unção tremenda. No ventre a criança já é cheia do Espírito Santo. A Isabel também já é cheia do Espírito Santo, né? Daqui em diante a Maria também cheia do Espírito Santo vai cantar um cântico. Note que quem é cheio do Espírito Santo gosta de louvar a Deus. Note que quem é cheio do Espírito Santo, a tristeza não tem vez, não. Quem é cheio do Espírito Santo, a angústia não tem vez, a depressão não tem vez. Quem é cheio do Espírito Santo, as aflições da vida não tem vez, não. Diga para a pessoa que está lá, Deus quer ver você louvando Ele, viu? Deus quer ver você adorando a Ele. Deus não quer ver você murmurando. Deus não quer ver você reclamando. Porque tem gente que é terrível. É igual aquele desenho animado. Você já viu aquele desenho lá do coiote? Ó céu, ó terra, ó vida. Só reclama, reclama, reclama. Ô, irmão, é difícil viver com gente assim. Só pergunto para a pessoa que está lá assim, não é assim não, né? Ô, irmão, não dá nem vontade de ficar perto de gente assim não. Dá vontade de ficar perto de gente que louva a Deus, que adora a Deus. E é melhor ainda quando nós somos essa pessoa que louvamos, que adora. É igual imã, vai atraindo e as pessoas querem ficar perto. Tem gente que é repelex. Tem gente que repele os outros. Não seja esse não. Seja cheio do Espírito Santo. Seja aquele que atrai. Então, a Maria vai cantar, a Maria vai louvar, ela vai bendizer ao Senhor, e ela fica ali 3 meses. Ela fica ali 3 meses, né? E continue comigo aqui a leitura. Agora vamos para o versículo 57. A Maria volta para a casa dela, ficou lá quase 3 meses, e diz o texto: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, né? No tempo certo. Diga para a pessoa que está do lado, Deus tem para você um tempo certo, viu? Diga para ela, calma o teu coração, que esse tempo está chegando, esse tempo está chegando. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Os vizinhos estão vendo o agir de Deus. Ela teve um filho, o menino nasceu. Diga para a pessoa que está ao teu lado, os vizinhos vão se alegrar com a tua vida, viu? A notícia vai correr e a bênção será grande e vão ficar de boca aberta. Como que isso aconteceu? E você com alegria vai dizer, foi o meu Deus, foi o Todo-Poderoso que fez, foi a bênção do Senhor. Diga comigo, eu sou como a Isabel. O nome Isabel significa Deus é fiel. Olha que maravilha. Deus foi fiel na vida dela, porque ela permaneceu fiel a Deus. Ela foi fiel ao Senhor. Deus foi fiel com ela. Deus foi fiel a Isabel. Não é? Deus honrou a fé dela. Deus tirou a vergonha dela, o opróbrio dela. Muito bem. Nasce então o menino. E o Zacarias mudo. O Zacarias mudo, que para falar ele não consegue, para se comunicar só escrevendo. Não é? Ele mudo. Muito bem. Quando nasce o menino, Deus havia estabelecido a aliança com Abraão, depois você lê Gênesis 17, a aliança da circuncisão. O que era a aliança da circuncisão? Não, Abraão foi circuncidado com 99 anos, era o símbolo da aliança com Deus, era cortar a pele do prepúcio, equivale hoje à operação de fimose. Mas você sabe, nos nossos dias tem anestesia, né? No tempo bíblico não tinha, então o camarada tinha que ter fé até o tutano do osso, porque pegava uma faca e cortava seco. Então o Abraão faz isso com 99 anos e todos os homens da sua casa eram adultos. Agora, a partir do Isaac, Deus vai falar, todo menino ao 8º dia tem que ser circuncidado. E bebê é mais fácil, cicatriza mais rápido, recupera mais rápido. Muito bem, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque chega aqui o 8º dia, chega o dia de circuncidar o pequeno João. E está lá os amigos, e está lá os parentes, e está lá todo mundo para circuncidar. E aí estão perguntando como é que vai ser o nome do menino. E a Isabel vai dizer, o nome do menino é João. E aí vão falar, que conversa, que negócio de João, não tem ninguém na sua família que chama João? Por que vai ser João? Não vai ser João não, vai ser Zacarias, o nome do pai. Você tem uns parentes meio folgados, não?
Você tem parente que gosta de mandar na sua casa? Você tem parente folgado que chega na sua casa, já vai abrir geladeira, já vai... Lê aqui, está escrito, né? Não, como é que pode? O filho é dela e do Zacarias, os outros querem botar nome. Não tem que ser João não, porque não tem ninguém na sua família que chama João. Tem que ser Zacarias, e ela, o nome do menino é João. O nome do menino é João. Sempre tem parente folgado, agregado, enfim, faz parte, não é? Mas muito bem, é então que o Zacarias começa a acenar. O Zacarias começa a fazer mímica, começa a chamar a atenção. Ele está mudo. E ele vendo aquilo, não conseguia falar nada. E aí ele pega uma tabuinha. Tabuinha, para você entender aqui no tempo bíblico, né, não tinha o papel como a gente tem hoje. Você compra folha de sulfite, é tudo mais fácil. Naquele tempo, se usava uma tábua de argila, né? Pegava um pedaço de madeira e cobria de argila para poder escrever na argila, depois deixava secar. Esses eram os documentos da época, né? Eu acho que você já deve ter visto aí nos filmes, né? Moisés com os 10 mandamentos, aquelas tábuas que parecem o Rambo. Não era assim não, já tem achados arqueológicos que comprovam que os documentos eram mais ou menos do tamanho de uma folha de sulfite dos nossos dias, só que escrito em argila, para durar. Então se quebrou ali a tabuinha, e essa tabuinha a gente vê falar do Antigo ao Novo Testamento, né? Ele pega essa tabuinha de argila e ele escreve o Zacarias. O nome do menino é João. Quando ele escreve, fica todo mundo surpreso. Como é que pode? Ele não está mudo? Ele não passou 9 meses mudo? Ele não falou nada e agora ele está dizendo que o nome, está escrevendo aí que o nome do menino é João? E aí todo mundo fica com aquela cara de paisagem, aquela cara de surpresa, mas nos diz aqui o versículo de número 64, leia comigo, e logo a boca se lhe abriu, porque o anjo tinha dito que o sinal seria até se cumprir. Não está se cumprindo, o menino não nasceu, não já vai ser circuncidado e dado nome. A boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Querido, Deus não quer você mudo não, viu? Você tem boca, então você pode glorificar e dar glória ao Senhor. Querido, se você não clamar, as pedras vão clamar, mas o Senhor quer ver você clamando e glorificando. Ele quer ver você declarando e profetizando. Ele quer você abrindo a boca. Quando Zacarias louva a Deus, né, o texto diz em seguida que o temor veio sobre todos, versículo 65, e veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas, e todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Mas nesse mesmo momento, note que o menino já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A Isabel já foi cheia do Espírito Santo. Quem é que faltava ser cheio do Espírito Santo nessa casa? O Zacarias. Versículo 67, que Deus não faz nada pela metade, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e essa casa é uma família cheia do Espírito Santo, e eu declaro sobre a tua vida, você será cheio do Espírito Santo, e através de você, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu neto, o teu genro, a tua nora, os que estão na tua casa, a glória do Senhor encherá, e todos glorificarão o nome dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. E quem é cheio do Espírito Santo, abre a boca e declara. Quem é cheio do Espírito Santo, profetiza. O Espírito Santo toma o Zacarias e ele vai profetizar. Eu quero ler com você a profecia. Versículo 68, profetizou dizendo, 68, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu ao seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Dentre outras coisas, se você quiser anotar aí, Deus prometeu a Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra. Entre a minha e a sua aqui, viu? Dentre outras promessas, essa está incluída no pacote, tá? Para você lembrar. Versículo 74. De conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos, servir a Deus, sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Note o que o Espírito Santo está tomando a boca do Zacarias para declarar. O Senhor cumpriu a promessa lá a Abraão. Ele quer que sirvamos a Ele todos os dias, em santidade e em justiça, todos os dias da nossa vida. Mas continua a profecia.
Agora a profecia é dirigida para a criança, para o pequeno João. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Note que ele profetizou e a profecia se cumpriu, porque o João Batista foi a voz do que clama no deserto, o Espírito Santo o encheu, e ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. As pessoas diziam: eu me arrependo, e vinham chorando. Ele dizia: prova que arrependeu, batiza. E ele já batizava. Ele está anunciando: ai, agora os soldados, que eu faço? Não cobre mais, não tome a túnica dos outros, não cobre mais do que é devido, faça assim, faça assado. Ele está anunciando a verdade. Querido, mas o Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Ao invés de abrir a boca para dizer que o teu marido não tem jeito, a tua mulher não tem jeito, o teu filho não tem jeito, abre a boca e profetiza: vai ser um servo de Deus, vai ser uma serva do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Todo-Poderoso. Abra a boca e declare: aquilo que foi vergonha será honra, será alegria, será para louvor do nosso Deus. O Espírito Santo tomou a boca do Zacarias. O Espírito Santo quer tomar a tua boca também, querido. O Espírito Santo quer te encher também. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Agora, nós temos que querer. Se você não quiser se encher do Espírito Santo, tenha certeza, o Satanás vai querer te encher. Note como Deus agiu nessa família. Todos. O menino, a Isabel, o Zacarias, essa casa, essa família foi cheia do Espírito Santo. Tem casas por aí que é um pé de guerra. É Satanás que impera. É briga, é contenda, é discórdia. Um não quer estar perto do outro, um não come junto com o outro, um não fala com o outro. Será que isso acontece por aí ou não? O que você acha? Nós vivemos em dias, não é? Não sei se você acompanha os noticiários, é marido que mata a mulher. Hoje, eu vi uma reportagem, o marido manda uma foto da própria esposa para o assassino que ele contratou para matar ela. Pois é, o marido contratou um assassino para matar a própria esposa. E aí tem casos de esposa que manda matar o marido, quando não ela mesma mata. Casos de filhos que mandam matar os próprios pais. Recentemente, há coisa de poucos meses, no Paraná, um filho tinha uma dívida lá de coisa de 100 mil reais, que vendia, né, passarinhos ilicitamente, e aí contraiu essa dívida, e os pais só tinham um único bem, que era uma casa. Esse camarada contrata um pistoleiro para matar o pai e a mãe dele, marca o dia, marca a hora, um dia de jogo, ele vai dizer: ó, tal hora eu vou estar na sala, eles também vão estar assistindo o jogo de futebol, vou deixar o portão aberto, a porta só encostada, tudo só encostado. Você entra, dá um tiro na cabeça do pai, dá um tiro na cabeça da mãe e dá um tiro na minha perna. E assim aconteceu. No dia marcado, na hora marcada, o pistoleiro foi lá, deu um tiro na cabeça do pai dele, outro tiro na cabeça da mãe dele e um tiro na perna, né? E o pistoleiro fugiu, era do Paraná, fugiu para o Mato Grosso. A polícia foi investigando, porque chama atenção: como é que pode? O pai e a mãe atiram na cabeça e o filho na perna. Se fosse uma chacina, todo seria atirado na cabeça. E a polícia investiga, chegou nele. E ele confessou que encomendou o assassinato do pai e da mãe para poder vender a casa, para pagar a dívida e ficar com o resto. Olha os dias em que estamos vivendo. O diabo não está para brincadeira. Profetize sobre o seu marido, profetize sobre a sua esposa, profetize sobre os seus filhos. Esses dias agora, domingo passado, foi uma marcha para Exu, lá na Avenida Paulista. E aí, estava lá, não é, o casal convidando: venha, traga seus filhos, traga a sua família. Olha só, para servir ao diabo. Olha os dias em que estamos vivendo. Não é dias de brincadeira. Querido, querida, o Senhor quer te encher e quer te revestir. Ele quer a glória dele sobre a tua vida. Ele quer a tua casa abençoada. Aquilo que ele prometeu para Abraão serve para mim e para você também. Se cumpre através de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele veio, ele morreu, ele derramou até a última gota de sangue, ele ressuscitou, mas ele deixou claro: vocês não vão ficar só, eu vou voltar para vocês. O Senhor deixou claro: eu volto para vocês. O Espírito Santo está aqui comigo, com você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É tempo de buscar, é tempo de se encher, é tempo de deixar o Espírito Santo encher. Querido, quem é cheio do Espírito Santo, a tristeza não vence,
A angústia não vence, a depressão não vence, porque a glória do Senhor fala mais alto. Não tem briga nem contenda dentro de casa, tem palavra profética. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Romanos capítulo 13, abre aí comigo. Tem gente que ainda está dormindo, e o negócio é sério. É tempo de se encher do Espírito Santo. O diabo não está para brincadeira. Tem famílias sendo destruídas. Tem gente aí saindo na porrada. Tem gente aí matando o outro, não é? Tem gente aí matando. Tem marido esfaqueando esposa. Esses dias uma irmã me pediu oração, né? Desesperada, porque tem lá um genro que não é cristão, a filha também não está ali buscando, e houve uma briga, e o camarada ficou nervoso, e já batia na moça, e pegou uma faca, está preso. Olha os dias, e as crianças chorando, cadê meu pai, está em cana. Os dias não estão para brincadeira não, estão difíceis. Nós que temos que fazer a nossa parte, Romanos 13, versículo 11. E digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Quando o texto diz a noite é passada, a palavra está dizendo não andamos mais em trevas, agora nós andamos na luz. Não andamos mais debaixo do poder de Satanás, agora andamos debaixo do poder de Deus. Não andamos mais nos desejos da carne, dos pensamentos do coração, andamos iluminados pela palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho. O dia é chegado. Ô irmão, você não pode mais andar na noite, não. Ande no dia, ande guiado por essa palavra, ande iluminado pelo Espírito Santo, deixa ele iluminar aqui o teu entendimento. Aí o texto continua, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Tem que rejeitar as obras das trevas. Meu irmão, não dê 1 milímetro de espaço para Satanás. Não dê, porque se der, ele vai querer ocupar. Se der, ele vai querer entrar. Não dê 1 milímetro de espaço. Pelo contrário, se encha do Espírito Santo até transbordar. Porque se você se encher dele, a sua boca será profética. Se você se encher dele, o teu coração vai saltar de alegria. Ainda que as lutas venham, ele vai te consolar, ele vai te renovar, ele vai te fortalecer. Ainda que as dificuldades venham, ele vai trazer refrigério à tua alma, ele vai trazer paz ao teu coração. Nele há descanso para você. Mas o texto continua, versículo 13. Andemos honestamente, como de dia. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, porque quando nós falamos se encher do Espírito Santo, tem gente que acha ainda que se limita, o encher-se do Espírito Santo se limita a falar novas línguas. E o encher-se do Espírito Santo não se limita a falar novas línguas. As novas línguas são só o primeiro passo. Depois você lê lá Ezequiel 47, Deus dá a Ezequiel uma revelação tremenda de um grande rio gigantesco. Sabe por que é gigantesco? Porque para caminhar 500 metros com água no tornozelo, tem que ser grande, não? Depois 500 metros com água no joelho, depois 500 metros com água na cintura, depois mergulhar, é um rio imenso. Não sei se você já foi em Manaus, no Amazonas, Belém do Pará. Os rios, lá eu já fui, já estive em Manaus, já estive em Belém algumas vezes. Os rios parecem oceano, o negócio lá é gigantesco. Então, esse rio que Deus mostra para o profeta Ezequiel, obviamente representa o Espírito Santo. Ô, irmão, as novas línguas é pisar o pé na água. As novas línguas é colocar o pé e estar com água do tornozelo. Diga para a pessoa que está lá, tem que entrar mais, irmão, tem que encher mais, tem que encher mais. Mas tem gente que nem fala novas línguas ainda. Falar novas línguas é colocar o pé na água, porque aquele que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas Deus quer você edificado para você edificar os outros. Deus quer você cheio para através de você encher os outros. Deus quer para que a sua vida seja referência. Vou lhe dar um exemplo. Quando um prédio está torto, você já viu aquela torre de Pisa na Itália, que é torta? Quando o alto está torto, você não precisa apontar o dedo e dizer que está torto, só faz um reto do lado. Se tem um reto e o outro torto, vai ficar notório. Esse está torto e esse está reto. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo anda honestamente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se santifica. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem bom fruto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo glorifica o nome do Senhor. Tem retidão, tem fruto para apresentar. E Jesus disse, conhece a árvore pelo fruto. Então, as novas línguas é o primeiro passo. E querido, querida, você é convidado para hoje dar esse primeiro passo. Porque o próprio João Batista vai ser o mensageiro que vai anunciar depois de
de mim virá um que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele quer te batizar. Ele não quer só você com o pé, ele quer você entrando e mergulhando nesse rio, e esse rio é o Espírito Santo, ele guiando a tua vida, ele conduzindo a tua vida, você se enchendo. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não só fala língua estranha, não, tem o caráter de Cristo, é amoroso, é misericordioso, é alegre, é manso, tem domínio próprio, é fiel a Deus e à palavra de Deus, é temperado. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo tem bom testemunho, é lâmpada dentro de casa, é luz para quem está à volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque tem gente que pensa que é só falar novas línguas, e tem gente que na igreja fala novas línguas, pula, sapateia, e tem uma língua desse tamanho para falar da vida dos outros. Tem gente que quando morreu um caixão para ele, outro para a língua. Não, querido, Deus quer que você seja cheio de verdade, cheio da glória dele, seja boca profética, seja exemplo na tua casa, exemplo na vizinhança, exemplo no trabalho, para que olhem para você e digam: esse homem é cheio do Espírito Santo, essa mulher é cheia do Espírito Santo, a boca é manancial de bênção, a boca é fonte de vida, a boca é profética, não é esgoto. Não é uma boca de maldição, não é boca de bênção. Versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, se encha do Espírito Santo, a carne não vai ter mais vez, a carne não domina mais, os desejos não dominam mais, não é o desejo da carne que vai mandar, mas é o Espírito Santo que vai mandar. Não são as emoções e sentimentos. As emoções e sentimentos estão em nós, mas elas não vão dominar, não. Quando o Espírito domina, pode até chorar, mas o Espírito diz: porque estavas abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, porque você vai louvá-lo. A alma pode estar gemendo, o Espírito diz: calma, que isso vai passar. O Espírito diz: o choro pode dar na noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito renova as promessas, fortalece, consola, enche, renova, e através de você ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua família, através da tua vida. Se você assim quiser, ele vai te encher, ele vai te revestir. E crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, e nós vamos orar. Lembre-se que a oração de Zacarias foi ouvida, e não só ouvida, foi respondida. O Senhor tem resposta de oração para você. Agora compreenda, tem gente que às vezes o entendimento, o foco está no lugar errado. Querido, Deus quer encher você, Deus quer te encher e te revestir. Agora, nós temos que buscar primeiro o reino dele, a justiça dele, a vontade dele, as demais coisas ele acrescenta. O problema é quando a gente está distraído. O problema é quando o nosso coração está focado, seja no cargo, no dinheiro, na casa, nas dívidas ou qualquer outra coisa. Querido, o foco tem que estar certo. Diga comigo, é no Espírito Santo. Diga comigo, é na glória de Deus. Diga comigo, é na vontade do Altíssimo. Quando o nosso foco está nele e o buscamos, aí, querido, ele facilita tudo. Aí ele faz milagres, ele faz maravilhas, ele opera, ele abençoa, ele capricha na bênção. Ele caprichou para o Zacarias e para Isabel. Deus não deve nada a ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, como disse o Senhor Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? O teu tesouro é a tua roupa, é o teu carro, é o teu dinheiro, é a tua casa, é o teu trabalho. O que é que tem mais valor para você? Para essa família aqui, a Isabel, o Zacarias, o João Batista, era o Senhor, era o Espírito Santo. A Bíblia não diz com que idade morreram Zacarias e Isabel, mas a Bíblia diz como João morreu. Ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim. Morreu com a cabeça cortada por ordem de Herodes, mas foi fiel até o fim. O Senhor Jesus disse: seja fiel até a morte, eu vou lhe dar a coroa da vida. Eu não sei o dia da minha morte, você sabe o dia da sua? Então, o tempo é chegado. É hora de despertar do sono. É hora de se encher do Espírito Santo. É hora de andar na luz. Porque as trevas querem avançar cada vez mais e o diabo não está para brincadeira. É hora de se encher do Espírito Santo. Se encha, busque, porque ele vai te encher e ele vai realizar maravilhas na tua vida, porque ele não deve nada a ninguém.